Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba as boas-vindas a este momento sagrado que Deus preparou especialmente para ti. Nesta noite, quero te convidar a experimentar algo que pode transformar completamente o teu descanso. Encerrar o dia mergulhado na verdade poderosa do Salmo 16. Quando o silêncio da noite envolve os teus pensamentos e as preocupações ainda tentam roubar a tua paz, existe um convite do Senhor para que descubras onde está a verdadeira segurança. Há um refúgio preparado para ti, um lugar onde o medo não tem força, onde a ansiedade perde o seu poder e onde cada inquietação encontra resposta no amor protetor do Pai. O Salmo 16 revela um segredo precioso. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio, quando escolhemos confiar completamente nele, algo sobrenatural acontece em nós. Se hoje o peso do dia te deixou exausto, se existe preocupação com o amanhã, ou se simplesmente precisas sentir a presença consoladora de Deus, então permanece comigo até o final desta oração. Escreve nos comentários "Deus é meu refúgio" e fortalece a tua fé junto com esta família que busca o Senhor todas as noites. E se o teu coração já está sendo tocado por este momento, inscreve-te no canal e caminha conosco diariamente, porque aqui sempre haverá uma palavra de esperança, uma oração poderosa e um encontro real com Deus esperando por ti. Prepara o teu coração, porque nesta noite a presença do Senhor vai envolver a tua vida como um manto de proteção e vais descansar verdadeiramente seguro nas mãos daquele que nunca dorme nem cochila para te guardar. O Salmo 16 é uma das orações mais reconfortantes que Davi nos deixou e carrega dentro de si uma verdade que transforma noites inquietas em descanso profundo. Quando Davi escreveu "Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio", ele estava declarando algo revolucionário para o seu tempo e para o nosso, que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias externas, mas na presença constante do Senhor. Quantas vezes chegamos ao final do dia carregando o peso de situações que não conseguimos controlar? Preocupamos-nos com problemas no trabalho, com questões familiares, com a saúde, com as finanças, e levamos tudo isso para a cama como se dependesse apenas de nós resolver. Mas o Salmo 16 ensina-nos que quando fazemos do Senhor o nosso bem supremo, quando declaramos "Não tenho bem algum além de ti", algo poderoso acontece. Transferimos o peso das nossas costas para os ombros daquele que sustenta o universo inteiro. Davi prossegue dizendo: "O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte." Que declaração formosa para encerrar o dia! Isto significa que não dependemos da sorte, não dependemos apenas do nosso esforço, não estamos à mercê das circunstâncias. O próprio Deus sustenta a nossa vida, dirige os nossos passos, cuida de cada detalhe. E então vem aquela promessa que deve embalar o nosso sono. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Imagina encerrar o dia com esta certeza. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o que pode acontecer amanhã, se o Senhor está à nossa direita, não seremos abalados. Esta não é uma promessa vazia, é uma realidade espiritual que transforma o modo como dormimos, o modo como descansamos, o modo como enfrentamos cada novo dia. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus eterno que nunca dorme para nos guardar, nós vimos diante da Tua presença nesta noite com corações gratos e necessitados. Agradecemos porque podemos encerrar este dia sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável, o nosso escudo protetor. Obrigado porque não precisamos carregar sozinhos o peso das preocupações, porque não estamos abandonados à própria sorte, porque Tua mão poderosa sustenta cada área das nossas vidas. Senhor, assim como Davi declarou no Salmo 16, nós também declaramos agora: guarda-nos, ó Deus, porque em Ti nos refugiamos. Que esta noite seja marcada pela consciência profunda de que estamos completamente seguros debaixo das Tuas asas. Afasta de nós todo o medo que tenta roubar o nosso descanso, toda a ansiedade que tenta perturbar a nossa paz.
toda preocupação que tenta ocupar o espaço que pertence à tua presença. Pai, toca agora cada pessoa que está a ouvir esta oração. Se há alguém que chegou ao fim do dia exausto, carregando fardos pesados demais, derrama sobre essa vida o óleo do teu consolo. Lembra-lhe que tu és o Deus que restaura as forças, que renova as energias, que transforma cansaço em vigor. Senhor, abençoa cada lar representado neste momento de oração. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende o fogo do amor. Onde há distância, aproxima os corações. Que as nossas casas sejam santuários de paz, onde a tua presença habita de forma manifesta. Pai Celestial, nós declaramos que não temos bem algum além de ti. Todas as conquistas, todas as posses, todas as realizações perdem o sentido se não temos a tua presença. Ajuda-nos a manter as prioridades certas, a valorizar o que realmente importa, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Senhor, protege as nossas mentes nesta noite. Sabemos que o inimigo tenta semear pensamentos negativos, dúvidas destrutivas, medos paralisantes. Mas nós reivindicamos a promessa de que tu guardas em perfeita paz aqueles cuja mente está firme em ti. Enche os nossos pensamentos com a tua verdade, com as tuas promessas, com esperança viva. Que ao fecharmos os olhos para dormir, seja o teu nome o último pensamento, seja a tua face a última imagem que contemplamos. Pai, abençoa o nosso descanso físico. Toca os nossos corpos cansados com o teu poder restaurador. Onde a dor traz alívio, onde a tensão traz relaxamento, onde a enfermidade traz cura. Que cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo seja renovado enquanto dormimos. Senhor, levanta amanhã pessoas mais saudáveis, mais fortes, mais dispostas para cumprir o propósito que tens para as nossas vidas. Abençoa especialmente aqueles que sofrem de insônias, que lutam para adormecer, que acordam várias vezes durante a noite. Derrama sobre eles um sono profundo e reparador. Senhor da nossa vida, nós declaramos que tu és a porção da nossa herança e do nosso cálice. Isto significa que a nossa satisfação vem de ti, a nossa alegria está em ti, a nossa realização depende de ti. Perdoa-nos quando buscamos preencher o vazio da alma com coisas que não podem satisfazer. Perdoa-nos quando corremos atrás de conquistas externas, esquecendo-nos da comunhão contigo. Ajuda-nos a encontrar em ti tudo o que realmente precisamos. Pai, abençoa as nossas famílias enquanto dormem. Cobre com o teu sangue precioso cada quarto, cada cama, cada pessoa que repousa debaixo do nosso teto. Manda os teus anjos montarem guarda ao redor das nossas casas. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma desgraça chegue perto da nossa morada. Protege-nos de acidentes, de assaltos, de qualquer perigo que possa ameaçar a nossa segurança. Senhor, acalma os corações ansiosos. Há pessoas que chegaram ao fim do dia com o peito apertado, com a respiração difícil, com a mente acelerada. Derrama sobre elas a tua paz que excede todo o entendimento. Lembra-lhes que tu tens o controle de todas as coisas, que nenhuma situação é grande demais para ti, que nenhum problema está fora do teu alcance. Que possam descansar sabendo que, enquanto dormem, tu continuas a trabalhar nas circunstâncias das suas vidas. Pai amado, nós agradecemos porque tu sustentas a nossa sorte. Não estamos à mercê do acaso. Não dependemos da boa vontade das pessoas. Não estamos sujeitos apenas às circunstâncias. Tu diriges os nossos passos, tu abres as portas certas, tu fechas as portas erradas. Tu conduzes a nossa vida com sabedoria perfeita. Ajuda-nos a confiar mais, a preocupar-nos menos, a descansar na certeza de que tens um plano bom para nós. Senhor, abençoa as nossas finanças. Onde há falta, providencia. Onde há dívidas, abre caminhos para quitar. Onde há má administração, ensina-nos a gerir melhor. Que possamos dormir sem a angústia do amanhã, confiando que tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas na glória. Pai, toca a área dos nossos relacionamentos. Cura feridas emocionais causadas por palavras duras, por rejeições, por decepções.
Restaura amizades que se perderam. Reconcilia familiares que se afastaram. Aproxima corações que se distanciaram. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoas, a amar como tu nos amas, a ser pacientes como tu és paciente conosco. Senhor, abençoa os nossos filhos enquanto dormem. Guarda as suas mentes de pesadelos, de medos noturnos, de qualquer perturbação. Que tenham sonhos doces e acordem amanhã cheios de alegria e disposição. Senhor Jesus, nós declaramos que temos sempre o Senhor diante de nós. Isto significa que não caminhamos sozinhos, não enfrentamos os desafios sem companhia, não atravessamos os vales sem o bom pastor ao nosso lado. Tu vais adiante preparando o caminho. Tu vens atrás protegendo a retaguarda. Tu estás ao nosso lado sustentando-nos. Que consciência maravilhosa para encerrar o dia. Pai, abençoa aqueles que estão a passar por provações difíceis. Os que enfrentam doenças graves, os que lutam contra vícios, os que atravessam crises financeiras, os que sofrem perseguições. Lembra-lhes que estás ao lado direito deles e que não serão abalados. Dá-lhes força para resistir, coragem para prosseguir, fé para vencer. Senhor, protege os nossos empregos. Guarda-nos de demissões injustas, de perseguições no ambiente de trabalho, de conflitos com colegas ou superiores. Dá-nos sabedoria para desempenhar bem as nossas funções, criatividade para resolver problemas, favor diante daqueles que têm autoridade sobre nós, que possamos ser luz nesse ambiente, testemunhas do teu amor através da nossa conduta. Pai, abençoa os nossos estudos. Para aqueles que estão a estudar, que têm provas, trabalhos, projetos, derrama inteligência, concentração, boa memória. Que consigam absorver o conhecimento necessário e aplicá-lo no momento certo. Pai Celestial, nós agradecemos porque, estando tu à nossa direita, não seremos abalados. Que promessa poderosa! Não importa quantas tempestades venham, não importa quantos ventos soprem, não importa quantas ondas se levantem, se tu estás conosco, permaneceremos firmes. Fortalece a nossa fé para crer nisto, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Senhor, abençoa aqueles que estão a passar por luto, os que perderam pessoas queridas e sentem a dor profunda da saudade. Consola os seus corações com a certeza da vida eterna, com a esperança do reencontro, com a paz que só tu podes dar. Enxuga as suas lágrimas, cicatriza as suas feridas, sustenta-os neste momento difícil. Pai, protege os nossos sonhos e projetos, aquilo que tu plantaste nos nossos corações, aquelas visões que vêm de ti, aqueles planos que estão alinhados com a tua vontade. Guarda-os de serem roubados pelo desânimo, destruídos pela dúvida, abandonados pela impaciência. Dá-nos perseverança para continuar caminhando, mesmo quando o cumprimento parece distante. Senhor, abençoa a nossa saúde emocional, cura traumas do passado, liberta-nos de mágoas antigas, remove de nós raízes de amargura, ensina-nos a viver no presente, a aproveitar as bênçãos de hoje, a não desperdiçar o agora preocupando-nos excessivamente com o amanhã. Senhor da nossa vida, o Salmo 16 diz que por isso o nosso coração se alegra e o nosso espírito exulta. Queremos encerrar este dia com alegria genuína, não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem da certeza de que estamos nas tuas mãos. Enche-nos desta alegria agora, desta paz que brota da confiança em ti. Pai, abençoa os nossos ministérios e chamados, aqueles que servem na igreja, que lideram células, que ensinam crianças, que louvam, que evangelizam. Renova as forças deles, reaviva a paixão deles, confirma o chamado deles, que não desanimem diante das dificuldades, que não desistam quando os resultados parecem pequenos. Mostra-lhes que cada semente plantada produzirá frutos no tempo certo. Senhor, protege os nossos bens materiais, as nossas casas, os nossos carros, os nossos pertences. Guarda-os de roubos, de danos, de perdas, mas, acima de tudo, ajuda-nos a manter o coração desprendido das coisas materiais, a não colocar a nossa confiança nelas, a usá-las para a tua glória e para abençoar outras pessoas. Pai, abençoa aqueles que estão desempregados.
Abre portas de oportunidade. Conecta-os com as pessoas certas. Guia-os para as vagas ideais. Sustenta-os financeiramente durante este período de espera. Guarda-os do desespero. Enche-os de esperança. Pai Celestial, o Salmo 16 termina com a mais bela promessa. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Queremos encerrar esta noite mergulhados nesta verdade. Não precisamos buscar alegria em lugares errados. Não precisamos correr atrás de prazeres vazios. Não precisamos preencher o vazio com coisas temporárias. Na tua presença, encontramos tudo o que precisamos. Senhor, revela-nos cada dia mais a vereda da vida. Mostra-nos o caminho certo a seguir, as escolhas certas a fazer, as prioridades certas a manter. Que não nos desviemos para a direita nem para a esquerda, mas caminhemos sempre na senda que tu traçaste para nós. Pai, abençoa este momento de transição entre a vigília e o sono. Que possamos soltar todas as preocupações, entregar todos os fardos, liberar todas as ansiedades. Que a última coisa que façamos antes de adormecer seja colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos problemas nas tuas mãos capazes. Senhor, prepara-nos para o dia de amanhã. Renova as nossas forças enquanto dormimos, restaura as nossas energias, reaviva a nossa esperança. Que acordemos com disposição, com alegria, com expectativa das coisas boas que tens preparadas para nós. Guarda-nos durante toda esta noite, sob a sombra das tuas asas. Amém. Pai amado, nós clamamos pela tua proteção sobre cada pessoa que está a ouvir esta oração. Cobre-os com o teu sangue precioso, da cabeça aos pés. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que nenhum mal os alcance, que nenhuma desgraça chegue perto deles. Ordena aos teus anjos que os guardem em todos os seus caminhos, que os sustentem nas suas mãos para que não tropecem. Senhor, abençoa aqueles que têm dificuldades para perdoar. Pessoas que carregam mágoas profundas, ressentimentos antigos, feridas que não cicatrizaram. Dá-lhes a graça do perdão, não porque quem os feriu merece, mas porque eles merecem ser livres. Liberta-os das prisões da amargura, das correntes do rancor, das algemas do ódio. Pai, toca a vida dos jovens, aqueles que estão a formar a sua identidade, a fazer escolhas que definirão o futuro, a enfrentar pressões e tentações. Guarda-os de más companhias, de vícios destrutivos, de relacionamentos prejudiciais. Coloca no coração deles o desejo de te buscar, de te conhecer, de te servir. Senhor, abençoa os casamentos, onde há amor multiplica, onde esfriou reacende, onde há conflitos traz paz. Ensina os casais a se amarem como Cristo amou a igreja, a se respeitarem mutuamente, a construírem juntos uma família sólida. Protege os casamentos de traições, de divórcios, de destruição. Senhor da nossa vida, abençoa aqueles que enfrentam batalhas espirituais intensas. Os que sentem opressão, os que lutam contra pensamentos suicidas, os que são atacados em sonhos. Levanta-te como guerreiro poderoso em favor deles. Destrói as obras das trevas, quebra as correntes do inimigo, liberta os cativos. Que experimentem a vitória que já conquistaste na cruz. Pai, protege as crianças enquanto dormem. Guarda as suas mentes inocentes de todo mal, os seus corações puros de toda maldade. Que cresçam em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Levanta uma geração que te ame de todo o coração, que te sirva com alegria, que transforme o mundo com o teu amor. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes, os que dedicam dias e noites ao cuidado de pais idosos, de filhos especiais, de cônjuges acamados. Dá-lhes forças renovadas, paciência inesgotável, amor que não se cansa. Supre todas as necessidades deles, tanto físicas quanto emocionais. Pai, toca a vida dos empresários e empreendedores, aqueles que geram empregos, que movimentam a economia, que assumem riscos. Dá-lhes sabedoria nas decisões,
integridade nos negócios, prosperidade honesta. Que usem os recursos que receberem para abençoar muitas pessoas e expandir o teu reino. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão a passar por processos judiciais, os que enfrentam injustiças, os que lutam pelos seus direitos, os que dependem de sentenças favoráveis. Levanta-te como o juiz supremo em favor deles. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que recebam o que lhes é devido. Senhor, protege os nossos veículos. Guarda-nos de acidentes nas estradas, de problemas mecânicos, de multas injustas. Que cada viagem seja coberta pela tua proteção, cada trajeto seja guardado pelos teus anjos. Traz-nos sempre em segurança de volta para casa. Pai, abençoa aqueles que sofrem de vícios. Os que lutam contra o alcoolismo, contra as drogas, contra o jogo, contra a pornografia. Quebra o poder desses vícios sobre as suas vidas. Dá-lhes forças para resistir, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar lutando. Restaura completamente as suas vidas. Senhor, toca a vida dos políticos e governantes. Aqueles que têm autoridade sobre as nações, que tomam decisões que afetam milhões. Dá-lhes temor do teu nome, amor pela justiça, compromisso com a verdade. Que governem com sabedoria, que administrem com honestidade, que liderem com compaixão. Senhor Jesus, abençoa os solteiros que desejam casar, aqueles que anseiam por uma família, por um companheiro, por alguém com quem compartilhar a vida. Prepara-os para o casamento, trabalha o caráter deles, ensina-os a amar de forma madura. E no tempo certo, apresenta-lhes a pessoa que escolheste, alguém que também te ame e que juntos possam construir um lar cristão. Pai, protege as nossas redes sociais e a nossa presença digital. Guarda-nos de exposições desnecessárias, de comparações destrutivas, de vícios em tecnologia. Ajuda-nos a usar as ferramentas digitais para o bem, para edificar pessoas, para espalhar o Evangelho, nunca para destruir ou prejudicar. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas, policiais, bombeiros, militares, seguranças. Cobre-os com a tua proteção divina, que voltem sempre em segurança para as suas famílias. Dá-lhes sabedoria nas situações de risco, coragem nos momentos de perigo, paz em meio ao caos. Pai, toca a vida das viúvas e dos órfãos, aqueles que perderam o sustento da família, que enfrentam a vida sem o apoio que tinham. Sê tu, o marido das viúvas e o pai dos órfãos, como prometes na tua palavra. Supre todas as necessidades deles, consola os seus corações, levanta pessoas para ajudá-los. Pai amado, abençoa aqueles que foram traídos, os que sofreram infidelidade, os que foram enganados por pessoas em quem confiavam, os que carregam a dor da traição. Cura as feridas profundas que isso causou. Restaura a capacidade deles de confiar novamente. Mostra-lhes que nem todas as pessoas são iguais e que tu nunca os trairás. Senhor, protege os nossos documentos e informações pessoais. Guarda-nos de roubos de identidade, de fraudes, de golpes. Dá-nos sabedoria para proteger os nossos dados, discernimento para identificar perigos, prudência nas transações financeiras. Pai, abençoa aqueles que lutam contra enfermidades crônicas, os que convivem diariamente com dor, com limitações, com tratamentos difíceis. Dá-lhes forças para enfrentar cada dia, esperança para continuar lutando, fé para crer na tua cura. E enquanto a cura não vem, que a tua graça seja suficiente para eles. Senhor, toca a vida dos professores, aqueles que dedicam suas vidas a educar, a formar caráter, a preparar a próxima geração. Dá-lhes paciência com os alunos difíceis, criatividade nas aulas, autoridade na sala. Que sejam recompensados justamente pelo trabalho tão importante que realizam. Senhor da nossa vida, abençoa aqueles que estão a começar negócios novos, os que deram passos de fé, os que investiram recursos, os que arriscaram em busca de um sonho. Prospera o trabalho das mãos deles. Abre portas de oportunidade, conecta-os com clientes certos, dá-lhes estratégias de sucesso.
Que vejam os seus negócios crescerem e prosperarem. Pai, protege aqueles que viajam, os que estão longe de casa a trabalho, os que visitam familiares, os que estão em férias. Guarda-os em todos os caminhos. Protege-os de acidentes, de doenças, de perigos. Que voltem em segurança, trazendo boas notícias e renovados. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Os que sofrem discriminação no trabalho, rejeição na família, zombaria na escola. Fortalece-os para permanecerem firmes, que considerem uma honra sofrer por ti. Recompensa-os abundantemente pela fidelidade deles. Pai, toca a vida dos músicos e artistas cristãos, aqueles que usam os talentos para adorar-te, para ministrar às pessoas, para espalhar a tua mensagem. Unge-os de forma especial. Que as canções que compõem, as artes que criam, as apresentações que fazem toquem profundamente os corações e conduzam muitos a ti. Pai Celestial, abençoa aqueles que cuidam da criação, os que trabalham com animais, com plantas, com o meio ambiente. Dá-lhes amor pela natureza que criaste, sabedoria para preservá-la, recursos para protegê-la. Que sejam bons mordomos da criação que confiaste à humanidade. Senhor, protege as gestantes e os bebês que estão para nascer. Guarda cada gravidez, cada desenvolvimento, cada parto. Que as mães tenham gestações saudáveis, partos seguros, bebês perfeitos. Abençoa os bebês desde o ventre, forma-os segundo o teu propósito, prepara-os para os planos que tens para eles. Pai, abençoa aqueles que lutam contra o desânimo, os que perderam a motivação, os que não veem sentido nas coisas, os que questionam se vale a pena continuar. Reaviva a esperança deles. Mostra-lhes que a história deles não terminou, que há propósito na caminhada, que o melhor ainda está por vir. Senhor, toca a vida dos escritores e comunicadores cristãos. Aqueles que usam as palavras para ensinar, para edificar, para transformar. Dá-lhes revelação fresca, criatividade constante, unção poderosa. Que cada texto que escrevem, cada mensagem que comunicam, seja instrumento de transformação na vida de muitos. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham com tecnologia, os programadores, os engenheiros, os técnicos. Dá-lhes sabedoria para usar a tecnologia para o bem, para facilitar a vida das pessoas, para expandir o reino de Deus. Que sejam éticos nas suas criações, responsáveis nas suas invenções. Pai, protege aqueles que sofrem de insônias crônicas, os que passam noites em claro, os que acordam cansados, os que dependem de medicamentos para dormir. Toca os seus cérebros com o teu poder curador. Restaura os padrões naturais de sono deles. Que esta noite seja o início de noites tranquilas e reparadoras. Senhor, abençoa aqueles que servem em missões humanitárias, os que levam alimento aos famintos, água aos sedentos, roupa aos despidos. Multiplica os recursos deles. Protege-os nas áreas perigosas. Que vejam vidas sendo transformadas através do serviço que prestam. Pai, toca a vida dos conselheiros e terapeutas cristãos, aqueles que cuidam da saúde mental e emocional das pessoas. Dá-lhes sabedoria para aconselhar, discernimento para identificar as raízes dos problemas, compaixão para acolher sem julgar. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor da nossa vida, abençoa aqueles que enfrentam discriminação. Os que sofrem preconceito por raça, por origem, por condição social. Levanta-te em defesa deles. Quebra estruturas de injustiça, transforma corações preconceituosos, estabelece igualdade verdadeira. Que vejam dias melhores, onde serão tratados com dignidade e respeito. Pai, protege as nossas igrejas de heresias e falsos ensinamentos. Guarda os púlpitos, protege os altares, santifica os ministérios. Que preguemos apenas a verdade da tua palavra, que ensinemos a sã doutrina, que vivamos o evangelho genuíno. Livra-nos de modismos, de distorções, de manipulações. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em hospitais e clínicas, médicos, enfermeiros, auxiliares, recepcionistas. Dá-lhes compaixão pelos pacientes,
excelência no atendimento, sabedoria nos tratamentos. Que sejam instrumentos de cura e consolo para aqueles que sofrem. Pai, toca a vida dos atletas cristãos, aqueles que usam o desporto como plataforma para testemunhar de Ti. Dá-lhes disciplina nos treinos, força nas competições, humildade nas vitórias. Que sejam exemplos de caráter e integridade nas suas áreas. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão a reconstruir as suas vidas depois de grandes perdas. Os que perderam tudo em desastres. Os que estão a recomeçar depois de fracassos. Os que tentam novamente depois de quedas. Dá-lhes forças para reconstruir, esperança para acreditar que é possível. Recursos para começar de novo. Que vejam restauração completa. Senhor, protege aqueles que trabalham durante a madrugada. Os seguranças noturnos, os motoristas, os trabalhadores de turnos. Guarda-os de perigos, de assaltos, de acidentes. Que voltem em segurança para suas casas quando o dia amanhecer. Pai, abençoa aqueles que dedicam as suas vidas ao serviço dos pobres. Os que abrem abrigos, os que distribuem alimento, os que vestem os despidos. Multiplica os recursos deles. Que nunca falte o que precisam para continuar servindo. Recompensa-os abundantemente pela generosidade deles. Senhor, enche esta noite com a Tua presença gloriosa. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta de forma tangível que Tu estás aqui, que não estão sozinhos, que podem descansar seguros, porque Tu nunca dormes para os guardar. Amém e amém. Pai amado, nós declaramos sobre cada vida aqui presente que esta será uma noite de descanso profundo e restaurador. Que ao deitar na cama, sintam o peso das preocupações sendo levantado dos seus ombros. Que ao fechar os olhos, vejam não as dificuldades do dia, mas as promessas do Teu amor. Que ao adormecer, entrem num sono tranquilo, sabendo que estão completamente seguros nas Tuas mãos. Senhor, abençoa aqueles que têm dificuldade em desligar a mente. Os que ficam repassando conversas, remoendo problemas, planejando excessivamente o dia seguinte. Ensina-os a entregar tudo a Ti antes de dormir. Que aprendam a fazer desta oração noturna um ritual sagrado de entrega e confiança. Pai, toca aqueles que dormem sozinhos e sentem solidão. Os viúvos, os solteiros, os que estão distantes da família. Que sintam a Tua companhia de forma especial. Que saibam que nunca estão realmente sozinhos, porque Tu prometes estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, abençoa aqueles que vão dormir com fome esta noite, os que não tiveram o que comer hoje, os que se deitam com o estômago vazio. Providencia alimento para eles. Levanta pessoas generosas que possam ajudá-los. E até que a provisão chegue, sustenta-os com a Tua força. Senhor Jesus, protege aqueles que moram em áreas perigosas, os que vivem em zonas de conflito, em bairros violentos, em regiões de guerra. Manda os Teus anjos montarem guarda ao redor das casas deles. Que nenhum projétil os atinja, que nenhuma violência chegue até eles, que acordem amanhã em segurança. Pai, abençoa aqueles que cuidam de pessoas com necessidades especiais, os pais de crianças autistas, os cuidadores de pessoas com síndrome de Down, os familiares de deficientes. Dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, forças renovadas. Que vejam cada pequeno progresso como uma grande vitória. Senhor, toca aqueles que estão em camas de hospital esta noite, os que passarão a noite em enfermarias, em unidades de terapia intensiva, em quartos de recuperação, que sintam a Tua presença de forma especial. Acelera o processo de cura deles, que amanhã acordem melhores do que estão hoje. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área de segurança pública, os que protegem as cidades enquanto dormimos, os que combatem o crime, os que mantêm a ordem. Dá-lhes sabedoria nas abordagens, proteção nas operações, justiça nas ações, que sejam instrumentos de paz. Pai Celestial, abençoa aqueles que têm pesadelos recorrentes, os que acordam assustados, os que temem dormir por causa dos sonhos ruins. Quebra o poder de todo pesadelo sobre as vidas deles. Que esta noite tenham sonhos agradáveis, visões do Teu amor,
revelações da tua bondade. Senhor, protege aqueles que tomam decisões importantes amanhã. Os que têm entrevistas de emprego, os que farão cirurgias, os que assinarão contratos. Dá-lhes um sono reparador esta noite, para que acordem com a mente clara, o coração tranquilo, o espírito confiante. Vai adiante deles, preparando o caminho. Pai, abençoa aqueles que choram nesta noite, os que se deitam com lágrimas nos olhos, com o coração partido, com a alma ferida. Recolhe cada lágrima deles num odre como prometes na tua palavra. Transforma o pranto em alegria, a tristeza em júbilo, o lamento em dança. Que acordem amanhã com esperança renovada. Senhor, toca aqueles que enfrentam tentações poderosas, os que lutam contra desejos errados, pensamentos impuros, impulsos destrutivos. Fortalece-os para resistir. Dá-lhes estratégias de fuga. Cerca-os com pessoas que os ajudem a permanecer firmes. Senhor da nossa vida, abençoa aqueles que estão longe de casa, os que viajam constantemente, os que trabalham em outras cidades, os que estudam distante da família. Guarda-os onde quer que estejam, que sintam o conforto de saber que o teu amor os acompanha em qualquer lugar. Pai, protege aqueles que sofrem de ataques de pânico noturnos. Os que acordam com o coração acelerado, com dificuldade para respirar, com medo inexplicável. Cura a raiz deste problema. Que durmam e acordem em perfeita paz. Senhor, abençoa aqueles que perderam a fé e estão distantes de ti, os que se afastaram, os que estão magoados com a igreja, os que duvidam da tua existência. Atrai-os de volta com cordas de amor. Cura as feridas que os afastaram. Mostra-lhes que ainda há lugar para eles nos teus braços. Pai, toca aqueles que planejam fazer mal amanhã, os que tramam violência, os que planejam roubos, os que pensam em vingança. Muda os corações deles durante esta noite. Convence-os do erro, mostra-lhes um caminho melhor, impede-os de concretizar os planos maus. Pai amado, abençoa aqueles que acordam várias vezes durante a noite. Os que têm sono fragmentado, os que não conseguem dormir profundamente, os que acordam cansados. Restaura o padrão de sono deles. Que esta noite seja diferente, que durmam de forma contínua, que acordem verdadeiramente descansados. Senhor, protege as nossas mentes de pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que ficam girando em círculos, que não nos deixam descansar, que roubam a nossa paz. Quebra esses ciclos mentais. Enche as nossas mentes com a tua paz, que excede todo o entendimento. Pai, abençoa aqueles que têm responsabilidades pesadas amanhã, os que lideram equipas, os que tomam decisões importantes, os que carregam o peso de muitas vidas. Que durmam bem esta noite, para acordar preparados. Dá-lhes sabedoria sobrenatural para as tarefas do dia seguinte. Senhor, toca aqueles que se sentem fracassados, os que acham que decepcionaram a família, que não alcançaram os objetivos, que erraram demais. Lembra-lhes que o teu amor não depende do desempenho deles, que a tua graça é maior que todos os erros, que sempre há possibilidade de recomeço. Senhor Jesus, abençoa aqueles que rondam pensamentos suicidas. Os que acham que não há saída, que a vida não vale a pena, que seria melhor não estar aqui. Intervém poderosamente nas vidas deles. Mostra-lhes que há esperança, que há futuro, que há pessoas que os amam. Levanta ajuda profissional e espiritual para eles. Pai, protege aqueles que dormem ao relento esta noite, os moradores de rua, os refugiados, os desabrigados. Cobre-os com o teu manto protetor. Guarda-os do frio, da chuva, dos perigos. Levanta pessoas compassivas que os ajudem. Providencia abrigo e dignidade para eles. Senhor, abençoa aqueles que têm reuniões importantes amanhã, os que vão apresentar projetos, os que vão negociar contratos, os que vão defender ideias. Dá-lhes clareza mental, eloquência na fala, favor diante dos ouvintes. Que tudo corra melhor do que esperam. Pai, toca aqueles que estão em relacionamentos abusivos, os que sofrem violência física, emocional ou psicológica. Dá-lhes coragem para sair, sabedoria para se proteger, recursos para recomeçar.
Levanta pessoas que os ajudem a encontrar um caminho seguro. Pai Celestial, abençoa aqueles que acordam com dores no corpo, os que têm artrite, fibromialgia, dores crônicas. Toca os seus corpos com o teu poder curador. Que acordem amanhã sentindo alívio, experimentando melhora, tendo esperança de cura completa. Senhor, protege aqueles que têm audiências judiciais amanhã, os que vão a tribunal, os que aguardam sentenças, os que defendem os seus direitos. Vai adiante deles. Que a justiça seja feita, que a verdade prevaleça, que recebam decisões favoráveis. Pai, abençoa aqueles que começam tratamentos médicos amanhã, os que iniciam quimioterapia, os que farão a primeira sessão de fisioterapia, os que começam novos medicamentos, que os tratamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que vejam progressos rápidos. Senhor, toca aqueles que guardam segredos pesados, os que carregam culpas não confessadas, os que escondem dores profundas, os que vivem duplas vidas. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, para confessar, para se libertar. Mostra-lhes que na luz há liberdade e, na verdade, há cura. Senhor da nossa vida, abençoa aqueles que têm exames médicos amanhã, os que farão biópsias, os que aguardam resultados, os que passarão por procedimentos invasivos. Vai com eles, que os resultados sejam favoráveis, que não haja nada de grave, que recebam boas notícias. Pai, protege aqueles que sofrem de transtornos alimentares, os que lutam contra a anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Cura a relação deles com a comida, com o corpo, com a autoimagem. Restaura a saúde física e emocional deles. Senhor, abençoa aqueles que têm apresentações importantes amanhã. Os estudantes que farão provas, os profissionais que farão palestras, os artistas que se apresentarão, que se saiam melhor do que imaginam, que superem as expectativas, que sejam reconhecidos pelo bom trabalho. Pai, toca aqueles que perderam o emprego recentemente, os que estão preocupados com as contas, com o sustento da família, com o futuro. Abre portas novas e melhores. Que esta perda seja o começo de algo muito maior e melhor do que tinham antes. Pai amado, abençoa aqueles que cuidam de pais idosos, os que assumiram o papel de cuidadores, que inverteram os papéis, que agora são pais dos próprios pais. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, forças renovadas, que honrem os pais como tu ordenas. Senhor, protege aqueles que têm compromissos de madrugada, os que precisam acordar muito cedo, os que têm viagens longas pela frente, os que começam o dia antes do amanhecer, que durmam bem mesmo que por poucas horas, que acordem dispostos e alertas. Pai, abençoa aqueles que passam por crises de identidade, os que não sabem quem são, os que buscam propósito, os que questionam o sentido da vida. Revela a eles a identidade verdadeira que têm em ti. Mostra-lhes o propósito único que tens para cada um. Senhor, toca aqueles que foram abandonados, os que sofreram rejeição dos pais, abandono do cônjuge, traição de amigos. Cura a dor profunda do abandono. Mostra-lhes que tu nunca os abandonarás, que sempre estarás ao lado deles, que o teu amor é fiel e constante. Senhor Jesus, abençoa aqueles que enfrentam mudanças grandes amanhã, os que começam em empregos novos, os que se mudam de cidade, os que iniciam novas fases da vida. Vai adiante deles preparando o caminho, que as transições sejam suaves, que se adaptem bem, que prosperem nos novos lugares. Pai, protege aqueles que têm vícios secretos, os que lutam sozinhos contra batalhas que ninguém conhece, os que têm vergonha de pedir ajuda, os que acham que nunca vão conseguir vencer. Quebra o poder de todo vício. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, forças para resistir, vitória completa. Senhor, abençoa aqueles que se sentem invisíveis, os que acham que ninguém se importa, que passam despercebidos, que sentem que não fazem diferença. Mostra-lhes que são vistos por ti, que são importantes, que têm valor imenso. Usa-os de formas que nem imaginam. Pai, toca aqueles que guardam mágoas antigas,
ressentimentos de décadas, feridas que nunca cicatrizaram, perdões que nunca foram dados. Liberta-os destas prisões emocionais. Que escolham perdoar não porque é fácil, mas porque querem ser livres. Derrama sobre eles a graça do perdão. Pai Celestial, nós encerramos esta oração poderosa agradecendo porque Tu ouves cada palavra, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Obrigado porque podemos dormir em paz, sabendo que enquanto descansamos, Tu continuas a trabalhar em nosso favor. Obrigado porque amanhã acordaremos cobertos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque nada do que vivemos hoje foi desperdício, porque até dos erros podemos aprender, porque até das dores podemos crescer. Senhor, que esta noite seja verdadeiramente especial. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta de forma tangível a Tua presença. Que durmam o sono dos justos, que descansem nas Tuas promessas, que acordem renovados e cheios de esperança. Guarda-nos durante toda esta noite. Protege-nos de todo o mal. Prepara-nos para um dia amanhã melhor do que hoje. E que ao acordar, a primeira coisa que façamos seja agradecer-Te por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de Te servir, por mais uma chance de fazer diferença no mundo. Tudo isto pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, então partilha este vídeo com alguém que também precisa de paz para dormir. Há pessoas à tua volta que estão ansiosas, preocupadas, com medo. Sê tu o instrumento que Deus usa para levar conforto a elas. Escreve amém nos comentários, para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receber todas as noites uma nova oração que edificará a tua fé e fortalecerá o teu relacionamento com Deus. Aqui é um lugar de paz, de esperança, de encontro com o Senhor. E agora recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo te cubra com o seu sangue precioso. Que os anjos do Senhor montem guarda ao redor da tua cama. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que durmas profundamente e acordes renovado, cheio de alegria e esperança. Que o favor de Deus te acompanhe amanhã em cada passo que deres. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente.